Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre com muita alegria, trazendo para vocês curiosidades sobre músicas de Bob Dylan, sobre os álbuns em que elas foram lançadas, sobre outros músicos que a interpretaram, enfim. E sempre agradecendo muito aos likes, aos compartilhamentos, às ativações de sininho, às inscrições. Por favor, deem like, assistam, vejam, nem que seja só um pouquinho, assistam, deem o like, não custa nada. E divulguem, ajudem, passem para os amigos. Muito bem. Hoje nós vamos trazer aqui uma música chamada Lay Down Your Weary Tune, que literalmente seria alguma coisa como largue essa melodia cansada, mas eu acho que é mais alguma coisa no sentido de que abandone essa música fora de moda. Eu acredito que seja mais nesse sentido. Bom, essa música foi gravada em outubro de 63 e como tanta coisa de Dylan ficou lá, numa gaveta lá. Né? Foi gravada em outubro de 63, a princípio por The Times They Are Changing, de 64, mas então ela permaneceu fora da discografia do Dylan durante muito tempo, até que em 85 ele lançou Biography. Na verdade, Biography não é um álbum, é uma retrospectiva com 5 LPs, na época LPs, né? Depois ela foi relançada na forma de CDs e eram 3 CDs. E então, nessa biografia havia muitas músicas raras, muitas faixas, né, inéditas ou raras, né? E essa caixa, esse box, foi lançado com muito estardalhaço, com direito à festa em Nova York. Na, na festa participaram, por exemplo, Neil Young, o Pete Townshend do The Who, o Dave Stewart, Billy Joel. Peraí que eu esqueci alguém aqui. Falei David Bowie, eu acho. Enfim, Neil Young, enfim, uma série de pesos pesados aí, né? E o Dylan mesmo não estava lá muito empolgado, né? Porque em Biography não tinha nada que já não fosse conhecido do público, na verdade. Podia ter sido apresentada por ele numa outra versão ou interpretada por outros nomes, como foi o caso do Lay Down Your Weary Tune. Né? Então o Dylan entendia que nada mais era do que relançamentos. Mas mesmo assim o Biography se tornou o segundo box mais vendido na história. Não sei se continua sendo, mas na época se tornou o segundo box mais vendido na história e perdeu só para quem? Para Elvis, né? E inclusive ganhou o disco de ouro. Perder para Elvis não é nada, não é nenhum demérito. Bom, e como eu já falei, embora nesse caso específico a música não era conhecida na voz do Dylan, embora ele tivesse gravado em 63, mas ficou lá engavetada e só em Biography que essa versão foi apresentada. Mas o The Byrds, que tinha lá como integrantes o David Crosby, para quem não está associando The Byrds aos seus integrantes, né? David Crosby, o Roger McGuinn, essa música então fez parte do segundo álbum do The Byrds, lá de 65. Eu não tenho esse álbum de 65, mas eu tenho uma coletânea do The Byrds, justamente tocando Dylan. The Byrds Play Dylan. Então, ela fez muito sucesso. O The Byrds era muitas vezes vista como quase saqueadores, usurpadores, principalmente de dois grandes nomes da música. Um, além do Dylan, né? O Dylan e os Beatles. Então, o que os Byrds era quase um estilo deles, né? O que os Beatles, ai meu Deus, o que os The Byrds muitas vezes faziam? Pegavam as músicas do Dylan, dos Beatles e transformavam essas músicas numa versão assim mais pop, mais bonitinha, mais fofinha, né? E com isso era muito mais palatável para um público que fosse mais crítico a esse som mais
mais contemporâneo da época, né? Mais roqueiro. Então, isso só já foi um grande mérito, porque trouxe para um público absolutamente avesso ao rock as músicas de Dylan e The Beatles, né? E outra coisa, o The Byrds ajudou a fundar o que depois veio a ser chamado de folk rock. O Mr. Tambourine Man, que é uma música que eu ainda não trouxe aqui, mas vou trazer qualquer hora dessa. O Mr. Tambourine Man, com o The Byrds, ela chegou em primeiro lugar em junho de 65. Então, o The Byrds aí tem muito mérito, né, na história de Dylan. O David Crosby tem várias participações junto com o Dylan, Roger McGuinn também, eles têm uma música em parceria, embora o Dylan fizesse questão de não acreditar a autoria nessa música. Foi uma música para o filme Easy Rider, mas o Dylan ficou tão bravo que mudaram o final do filme, que ele se recusou depois. A música fez parte da trilha sonora, mas ele tirou o nome dele dos créditos, mas é uma parceria também, uma história curiosa, qualquer dia eu trago aqui. Bom, então, falando um pouquinho sobre a música, Lay Down Your Weary Tune é uma música muito suave, muito doce, que o Dylan compôs numa temporada que ele passou lá na casa da Joan Baez, e ele ouviu num disco velho lá uma música, uma balada escocesa, bem tradicional, né? E ele se inspirou, ele gostou e quis passar numa música, numa composição dele, mais ou menos os sentimentos que lhe afloraram quando ele ouviu essa música, né? E parece um poema musicado. Uma curiosidade, para quem não sabe, eu sou professor e dou aula sobre algas e dou aula sobre ecologia de águas, como por exemplo de rios e também biologia marinha, oceanos. Por que eu estou falando isso, né? Porque esses três assuntos que me são muito caros, que são tão preciosos, eles estão nessa letra. E claro que isso não pode passar em branco para mim, né? Então essa música acaba me tocando um pouquinho fundo por conta disso também. Então temos aqui, num verso, por exemplo, ele diz: o oceano, louco, como um órgão, tocava, e as algas teciam suas meadas. O estrondo das ondas toroava símbolos contra as rochas e a areia. Num outro trecho ele diz: eu olhava no espelho do rio e via seu acompanhamento sinuoso. A água lisa corria como um hino e murmurava como uma harpa. Que bonito, né? Então é quase um poema, é quase um poema musicado, essa canção. Lay Down Your Weary Tune, e que é pouco conhecida de Dylan. É uma das músicas muito pouco conhecidas dele. Bom, além dessas versões que eu já citei aqui para vocês, do Dylan, do The Byrds, eu vou deixar também na descrição. Procurem lá, procurem ouvir todas. Se ouvir uma, já está muito bom, mas se vocês ouvirem todas, vocês vão curtir mais ainda. Esse álbum aqui é em homenagem aos 50 anos da Anistia Internacional. Então são inúmeros, são 70 músicas, mais ou menos, de Dylan, interpretada por vários intérpretes, e eu vou trazer também a do Billy Bragg, que está aqui. E além disso, eu pesquiso para trazer para vocês essas informações e aprendo muito também, porque eu nunca tinha ouvido falar em Jessica Hay e Ramshackle Parade. Nunca tinha ouvido falar deles, e esses intérpretes até então desconhecidos para mim, ouvi a versão deles para essa música e fiquei absolutamente encantado. Que beleza, que delicadeza. Sugiro que conheçam. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem com mais um Bom Dia, Bob Dylan.